Tivemos bomba do senhor Flávio Dino contra o bolsonarismo nesse final de semana. Olha, o Sóstenes Cavalcante, eu falei aqui, e o que eu falei se concretizou. Inclusive eu disse, olha, o dia que o Plantão Brasil tiver mais erva, vou colocar um repórter em Brasília com microfone correndo atrás do Sóstenes Cavalcante, braço direito do Malafaia e líder do PL na Câmara dos Deputados, só para ele falar mais. Porque quanto mais ele fala, mais ele complica a situação dele, do Bolsonaro, do Malafaia e olha, agora de toda a Câmara dos Deputados. O que fez o Sóstenes Cavalcante? Olha, que coisa. O Sóstenes tá bravo porque o Hugo Mota deu migué e não votou o projeto de anistia. Eu lembro que fiz um vídeo aqui no comecinho de abril, e aí eu falei, ó, o Hugo Mota não vai votar isso aí em abril, não. Aí ele enrolou, falou que seria depois aí de Tiradentes, né, que foi 21 de abril. Aí naquela semana morreu o Papa, aí ele falou, não, eu vou lá com o Lula pro Vaticano, essa semana não votamos nada. Aí, semana que vem, que é a atual agora, tem feriado de 1º de maio na quinta-feira, então, obviamente, vossas excelências vão emendar segunda, terça e quarta e sexta, né? E não vamos votar essa anistia aí não, vai ficar, ó, para depois do dia 6 de maio a gente vê. Só que 6 de maio tem uma chance enorme do Hugo Mota ir com o Lula para a Rússia e para a China, que o Lula vai dia 8 de maio, é aniversário da vitória dos russos sobre os nazistas. E o Lula estará na Rússia com o Vladimir Putin e com o presidente da China. Também estarão lá vários outros líderes mundiais. Tem mais de 30 presidentes já confirmaram presença. E, ultimamente, o Lula está chamando o Hugo Mota, até porque dá uma desculpa para o Hugo Mota enrolar com isso aí de anistia. Sóstenes Cavalcante, então, líder do PL, foi escalado pelo Malafaia para pressionar. O antigo líder do PL era o Altineu Cortez. Ele até pressionava pela anistia, mas ele deixava aí o trabalho sujo com o Bolsonaro e com o Malafaia. Aí o Malafaia falou, não, vou colocar aí o meu braço direito Sóstenes, ele vai ser o líder do PL, por ser líder, ele começa a ter mais microfone, mais holofotes. Eu dou um exemplo, até fevereiro, quase ninguém sabia quem era o líder do PT na Câmara. Aí em fevereiro entrou o Lindbergh Farias, ele tá toda hora aí fazendo coisa nas redes sociais, dando entrevista e tal, e detonando os bolsonaristas e tudo mais. Aí você vê, inclusive no caso aí do Ramagem, o Lindbergh deu uma porrada aí na Câmara dos Deputados aí, que estava tentando livrar o Ramagem do caso do golpe. Vamos lembrar que a Câmara dos Deputados chegou a entrar no STF com um pedido ali para que a Câmara pudesse julgar o Ramagem se ele podia ser tornado réu no STF ou não. Aí foi o Lindbergh quem entrou no STF para impedir isso. E aí o Zanin soltou uma decisão em pleno fim de semana que irritou ali o PL. Enquanto isso, o Sóstenes, que agora tem essa visibilidade aí de líder, ele chegou aí no fim de semana e resolveu. Olha o tamanho do desespero. O Sóstenes disse o seguinte, olha, se a anistia não for votada agora, essa semana ou na próxima, a gente vai ter uma data limite aí, eu não vou respeitar o acordo pelas emendas do orçamento secreto. Ele não usou o termo orçamento secreto, ele falou emendas de comissão. As emendas de comissão foram o centro aí do embate entre Flávio Dino e o então presidente da Câmara, Arthur Lira, no final do ano passado. Você deve estar se lembrando que o Flávio Dino bloqueou mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais em emendas que serão roubados, que eram emendas de comissão que ninguém sabia para qual deputado ia essa emenda. E aí o Sóstenes falou que tinha um acordo aí, tem um acordo, que é assim, o partido que tem a presidência da comissão fica com 70% da emenda. E o resto da emenda é dividida entre todos os parlamentares aí que estiverem na comissão, da maneira aí que eles acordarem. Ou seja, imagina que tem aí a comissão de educação, que o presidente era o Nicolas Ferreira. Essa comissão tem 600 milhões aí de emendas. Aí 70% fica para os deputados do PL. 30% para os outros partidos ali, eles veem como dividirem. Só tem um problema nesse acordo aí. Você deve estar imaginando qual é o problema, né? É ilegal. É óbvio que é ilegal. Mais do que isso, o Flávio Dino foi bem claro e didático nas decisões dele do ano passado e do começo desse ano. Isso não pode acontecer. Qualquer emenda tem que ter lá para qual deputado vai, como vai, qual é o motivo, por quê. Se tem uma emenda que foi votada numa comissão, tem que ter a pauta. Ó, quem pautou essa emenda aqui? Para quê? Qual é a ata da votação? Vocês votaram? Quanto foi a votação para que essa emenda, esse dinheiro aqui, vá para lá? Isso é o que o Flávio Dino ordenou. E aí chega o Sóstenes Cavalcante e fala que tem um acordo com a presidência da Câmara e do Senado
Que eu não vai ter transparência nenhuma, não. E aí ele diz o seguinte, ó, se não votarem anistia, eu vou ficar com 100% dessas emendas das comissões aí que o PL tá na presidência. Eu não sou obrigado a dividir, não sou obrigado a dividir. Você deve ter imaginado que isso caiu com uma bomba atômica em Brasília. Por quê? Porque os presidentes da Câmara e do Senado estavam no Vaticano. Ficaram sabendo por ligações que receberam. Falaram, meu Deus, o que esse cara tá falando? Os outros parlamentares ficaram assim, meu, esse cara não consegue calar a boca um dia. Cala a boca, Sóstenes, agora a gente tá ferrado. O Flávio Dino, obviamente, não demorou nem 24 horas. Em pleno domingão, o Flávio Dino mandou ali um ofício dando 48 horas, ou seja, tem até agora, terça-feira à tarde, amanhã à tarde, para o Sóstenes Cavalcante explicar que acordo é esse de emendas. Porque, segundo as próprias regras, aí que o Supremo Tribunal Federal votou por 11-0, até os dois bolsonaristas votaram a favor, ou seja, aí unanimidade no plenário, não pode ser assim. Não pode ser feito esse acordo. Aí, o Sóstenes foi tentar explicar, sabe aquela, a emenda saiu pior que o soneto? Se essa for a explicação que ele vai dar pro Flávio Dino, prepara, viu? Que vamos ter aí uma pancada do Flávio Dino ainda essa semana, que o Flávio Dino não espera não, ele vai na hora. A explicação de Sóstenes Cavalcante para esse esquema bilionário. Eu digo bilionário porque tem comissões que tem mais de 1 bilhão de emenda. No total aí são mais de 10 bilhões de emendas de comissão. Então é um mega escândalo bilionário. Eles estão querendo roubar esses 10 bilhões de reais ou fazer aí um orçamento secreto novo com esses 10 bilhões de reais debaixo do nariz do Flávio Dino. E estava tudo acordado ali nos bastidores até o imbecil dar com a língua dos dentes e confessar tudo. Pois bem, foi lá o Sóstenes tentar explicar. Ainda não é explicação oficial, tá? Isso é a explicação que ele deu quando virou um burburinho em Brasília, todo mundo falando, ô, que é isso, cara? Você tá confessando o crime. Ele falou, não, gente, essa decisão aí do STF sobre emendas vale para as emendas impositivas. Se você não sabe, plantonista, emenda impositiva é aquela que o governo é obrigado a pagar. Então o deputado chega e fala, ó, tem que ir tantos milhões para cá. E o governo Lula é obrigado a pagar, queira ou não. Várias emendas aí são impositivas e são emendas aí que ficam sob o controle do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, presidente da Câmara e do Senado. E no ano passado era com Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Pois bem, as emendas de comissão não são impositivas, o que quer dizer o seguinte, o governo paga se quiser. Se o governo Lula não quiser, não paga essas emendas. Então aí tem alguma margem para o Lula fazer o chamado toma lá da cá. Vamos lembrar que até o governo Dilma, todas as emendas eram impositivas. Deputados federais tinham apenas... Impositivas não, eram opcionais. Não havia emendas impositivas. Apenas era impositiva emenda que cada deputado tinha, que era cerca de 3 milhões de reais por ano, que o deputado tinha para mandar lá para o seu estado, para onde ele quisesse, mas também tinha que ter transparência. E aí, com a Rede Globo aplaudindo, e eu lembro dos jornalistas da Globo aplaudindo, o Eduardo Cunha passou a soltar pautas bomba. Entre essas pautas bomba, para enfraquecer o governo Dilma e diminuir a popularidade dela, ele colocou emendas impositivas em um monte de coisa. E a Dilma era obrigada a ficar dando bilhões para esses bandidos. E, obviamente, eles ferravam a economia para a Dilma sair. Vamos lembrar que a Dilma saiu com 8% de aprovação. Quem não considerava aí o bom e ótimo a Dilma não tem culpa, foi uma mega ali, vamos lembrar, Globo, todo mundo, um mega conluio da imprensa, etc., influenciadores aí, tudo mais, gente até que hoje se diz de esquerda, que na época era contra a Dilma e tudo mais, e foram todos eles ali contra a Dilma. E eu falo, quem estava em Brasília e estava contra a Dilma na época, não foi enganado, tá? Não foram enganados. Esses foram de propósito. Quem aí é uma pessoa, Thiago, eu só lia jornal, via Globo, me informava pelas redes sociais, etc. Você foi enganado ali na época, tá? Pode acontecer com qualquer um. Mas quem estava em Brasília não foi. Os grandes jornalistas da imprensa não foram. Eles sabiam da perseguição, eles sabiam que aquilo era golpe, eles sabiam que aquilo era para levar o petróleo, e muitos levaram grana para isso. Lembre-se sempre disso, não se esqueça. Voltamos aqui ao que aconteceu agora. As emendas de comissão não são impositivas. Então o Sóstenes falou, olha, para essas emendas aí, como elas não são impositivas, a gente fez acordo. Porque não é impositivo, então o governo paga se quiser, né? A decisão do Flávio Dino foi... Só faltava ele desenhar. O Flávio Dino vai ter que aproveitar aí que hoje em dia tem aí ChatGPT, inteligência artificial, etc., e ver se ele consegue fazer em gráfico a decisão dele, em desenho animado, ó, inteligência artificial, cria um desenho animado sobre essa decisão aqui, bem didático, para criancinha de 5 anos entender, para ver se os parlamentares ficam sem desculpa, porque, olha, parece que ele está decidindo em grego. Por quê?
A decisão do Flávio Dino no começo do ano, eu lembro, eu fiz vários vídeos sobre isso, eu li várias vezes trechos das decisões do Flávio Dino. Parte delas era exatamente sobre as emendas de comissão, que adivinha, são essas, que não são impositivas, o governo não é obrigado a pagar. E dizia que, olha, tem que ter transparência, e ele ainda falava, olha, se é uma emenda, se for de uma comissão, e dei até exemplo em vídeos aqui na época, vamos supor, comissão de educação, que é do Nicolas, ele vai lá pegar 100 milhões e enfiar sabe-se lá onde, aí o dinheiro some. Não pode. Para ele pegar 100 milhões e mandar para algum lugar, ele vai ter que ter ali a ata do dia ali, ou seja, de como foi a reunião na comissão de educação, a votação, qual é o resultado da votação. Votação não é secreta, então tem que ter cada parlamentar quem votou a favor e contra para enviar tal dinheiro para tal lugar. E aí, para qual obra vai? Tem projeto essa obra? Se não tiver projeto, não pode. Se for obra, tem que ter projeto. Ah, é um serviço? Tem que ter ali a justificativa para o serviço e tudo mais. Aí, chega o cara e fala, não, essa emenda aí não tá na decisão do Dino. Imagina como o Flávio Dino ficou aí o fim de semana. Eu não sei se o Flávio Dino ficou furioso ou se ele ficou dando risada, que tá cada vez mais fácil mandar a Polícia Federal. E vamos lembrar que já tem uma investigação na Polícia Federal contra as emendas. Já tem. E inclusive vários aí parlamentares já foram depor. E foram depor aí acusando, inclusive um do PL. Aí o Sóstenes Cavalcante, aliás, não é do PL não, um aí do Centrão, do Partido Progressista. Aí o Sóstenes Cavalcante vai lá e fala que tem acordo, e o Flávio fala, pô, agora que eu vou pegar você no pulo. Você tem 48 horas para explicar. Vai ser difícil, muito, mas muito difícil para o Sóstenes Cavalcante explicar isso aí, sem que ele cause fúria no presidente da Câmara e do Senado. É justo quem ele precisa agradar, porque ele quer que vote a anistia, já vai ficar furioso com ele, porque, pô, você ferrou com o esquema. Inscreva-se aí no canal, seguimos na luta, e lembrando que aí nas próximas semanas vamos lançar o nosso curso de Instagram, vamos ensinar você a fazer vendas, a ganhar muitos seguidores e ter sucesso no Instagram. Aliás, se você falar, ai, Thiago, mas eu não quero, mas você tem aí algum, principalmente adolescente na sua família, que é quem gosta mesmo de rede social, compra e dá de presente para a pessoa, para que esse adolescente seja aí um influencer aí do futuro. Peço sua inscrição novamente, falou!